está comentada a quarentena, chama a atenção mais uma, o aumento da queda de cabelo. Muitos buscam alternativas nos remédios, mas a solução pode ser o transplante capilar, que promove resultados mais duradouros e naturais. E, em alguns casos, sem cicatriz linear. Uma opção que merece destaque usa a técnica FUE. Essa sigla significa extração, em português, significa extração fio a fio, que extrai folículos capilares saudáveis da própria pessoa para implante na área desejada. E a técnica traz uma série de vantagens e pode até ser executada por robôs. Dr. Neder, o que tem de novidade essa extração fio a fio em relação ao que já se sabe hoje sobre transplante capilar? Então, o transplante capilar, ele começou com a técnica FUT, né? É uma técnica mais antiga, e onde se tirava uma faixa de cabelo aqui da região posterior da cabeça, tirava essa faixa toda, e com isso ficava uma cicatriz aqui na região posterior da cabeça, uma cicatriz linear, né? Ou em forma de sorriso, que muitas pessoas falam, né? E isso causava um grande incômodo e bastante dor no pós-operatório do paciente, né? E ninguém queria ficar tanto com aquela cicatriz. Isso era um grande impeditivo do paciente querer fazer o procedimento. E com a evolução desses procedimentos cirúrgicos, foi criada essa técnica FUE, que é a retirada fio por fio através de um punch, né? Tem dois jeitos de fazer a FUE, três jeitos, na verdade, né? Um manual, que um punch na mão do médico, ele mesmo gira e tira fio a fio. Tem a técnica motorizada, que esse punch ele é acoplado numa caneta motorizada que ela gira, e com a mão do médico ele vai lá e retira fio a fio esses folículos da área doadora. A área doadora é sempre essa região lateral da cabeça, região posterior, tá? Então essa é a área doadora. E aí o médico vai lá com uma lupa, com esse motorzinho, e tira fio a fio. Essa é FUE motorizada, tá? E agora a mais alta tecnologia, né, quanto a transplante de cabelo, ela utiliza também a técnica FUE, que ela chama FUE robótica. Ela é feita através de inteligência artificial por um robô. Esse robô que está aqui no fundo da nossa tela, a gente tem um kit que a gente coloca um grid na cabeça aqui do paciente, na área doadora. O robô faz a leitura desse grid, e tudo que está de cabelo no meio do grid, ele é um quadradinho assim, e aqui tem os leitores. E aí ele vai ler a densidade de fios que tem nessa região, nessa área, quantos fios ele pode retirar dessa área, a qualidade dos fios e a quantidade de fios que tem por enxerto. Ele vai escolher os melhores fios através de realizar 60 fotos por segundo, através da inteligência artificial dele. Aí ele vai medir a angulação dos fios, ver o ângulo que ele tem que entrar direitinho, e cada fio vai ficar bem no centro do enxerto, porque a mira dele é feita através de uma empresa americana, que ela faz as miras dos mísseis de guerra. Então ele tem altíssima precisão. Então as grandes vantagens, altíssima precisão, porque se eu estou fazendo na motorizada com uma lupa, depois de 1 hora, 2 horas de cirurgia, 1.000 fios coletados, 2.000 enxertos coletados, eu posso cansar tanto minha vista como minha precisão da mão. O robô ele faz isso continuamente do começo ao fim, com a mesma precisão e com a mesma eficácia. Então a qualidade do nosso transplante ela eleva muito. Quando eu retiro um folículo no manual, eu posso transeccionar ele, e esse folículo não vai ser retirado daqui para ser transplantado aqui. Só cortou o cabelo, mas ele não veio com o bulbo, então não vou poder utilizar ele no transplante. Com o robô, essa taxa cai próximo de 3%. E no motorizado, eu vou estar numa taxa de 15% a 30%, dependendo da precisão do operador, né? Então, e também no pós-operatório os pacientes não reclamam de dor e não fica cicatriz linear. São várias cicatrizinhas pontiformes, pequenas, bem pequenas, 0,8 milímetros a média do diâmetro do punch que a gente usa. Então, essa cicatriz ela some muito rápido. Com uma semana mais ou menos, essa área doadora já está com uma aparência muito boa. Para homens e mulheres? Serve para homens e mulheres. A diferença é que os homens, na maioria das vezes, o robô ele lê bem o fio de cabelo quando ele tem um tamanho de 1 milímetro em média, 1,2, 1,3 milímetros. Então, em homens, a gente raspa a cabeça toda e aí a gente retira da área doadora e põe na receptora, tá?
As mulheres, o que que a gente faz? A gente prende o cabelo aqui, raspa essa região de baixo, a gente faz o cálculo da área que a gente precisa, e nessa área que a gente precisa, a gente raspa só essa área. Acabou o procedimento, solta o cabelo da mulher, não vai nem parecer que ela raspou a área do lado. Doutor Nedo, é como todo tratamento, toda técnica cirúrgica, a gente tem que levar em consideração para fazer, né? Não basta a gente querer, a gente precisa poder. Poder do ponto de vista da saúde, você precisa estar bem para poder se submeter a qualquer tipo de tratamento que seja mais invasivo, mais cirúrgico. Quem é que pode e quem é que quer e quem é que pode? Com certeza, aqui na nossa clínica, na Ever, somos em 3 cirurgiões plásticos, né? E os 3 têm uma excelente formação em cirurgia geral, em cirurgia plástica. Todo paciente que vem aqui, a gente coleta todo o histórico dele médico, né? Então, e também pessoal, porque a gente pergunta, um fator muito importante da calvície é a genética, né? Então, chama calvície androgenética. Então, tem a parte hormonal e a parte genética familiar. Então, a gente faz todo esse estudo, tanto de doenças do paciente, como dessa parte genética e que vai afetar bastante a calvície. Então, se o paciente tem algum problema de pressão, tem que estar bem controlado. Se ele é diabético, tem que estar bem controlado. Mas, assim, as contraindicações são pequenas, porque é um procedimento que ele é feito por sedação via oral. Nós montamos uma sala, aqui eu estou na sala do robô, né? É uma sala cirúrgica, temos foco, temos toda a aparelhagem para ficar monitorando o paciente durante a cirurgia. A gente pede se ele tem problema de pressão ou algum outro problema, a gente pede a avaliação do médico que trata dele para que isso esteja sempre estável e para que a gente possa fazer um procedimento cirúrgico. Se ele tiver, existem doenças que causam calvície também, além da androgenética, né? Por exemplo, doenças inflamatórias do couro cabeludo, que a nossa equipe de dermatologistas clínicas, elas dão esse suporte para a gente, faz todo o tratamento clínico antes, e aí ela fala para a gente, ó, esse paciente vai estar pronto para operar mais ou menos em tal mês, a gente faz esse acompanhamento, e ela libera esse paciente para a gente poder fazer a cirurgia, e depois continua o acompanhamento clínico com a nossa equipe de dermatologistas. Eu quero agradecer o convite, é sempre um bate-papo muito interessante, bem fluente aqui. Muito obrigado por poder participar, né? Queria deixar em aberto o nosso canal no Instagram, evelyn.oficial, para se alguém tiver alguma dúvida ou precisar tirar qualquer dúvida ou tiver com algum problema em relação ao cabelo, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai tentar orientar da melhor forma também.